Como é bom Deus, né, através da sua palavra, abrir a nossa mente, ampliar a nossa visão sobre a tua vontade para as nossas vidas, né? E aqui em 2 Coríntios capítulo 11, Paulo, ele vai continuar fazendo a sua defesa, né, diante dos falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, ministros de Satanás. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura, né? Já tinha gente dizendo que Paulo era louco, né? Eu de vez em quando ouço isso, né? Giovanni é louco. Eu falei, e? Eu falei, irmão, toma um Rivotril, e daí? Qual que é o problema, né? Aí a turma ri, brinca, né? Mas Paulo tá dizendo, olha, suporte a minha loucura. Por quê? Porque depois ele fala, suportai-me, pois. Por quê? Porque zelo por vós com zelo de Deus. Eu sou louco, mas eu cuido de você, para que você não fique louco. Eu sou pobre, para que você se torne rico. Eu tido como falso, Paulo, em outras palavras, para que vocês sejam verdadeiros. Tido, né, como falso, para que vocês sejam verdadeiros. Eu fraco, vós fortes. Eu exposto como vergonha pública, vós glorificados. Então, irmãos, esse é o padrão de Deus, né? Ele considera os seus apóstolos, seus ministros, como em último lugar, né? Para que ninguém se glorie, a não ser no escândalo da cruz em Cristo. E aí Paulo, ele disse, eu tenho zelo, eu zelo, eu estou pronto para morrer por vós, né? E ele continua, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um esposo que é Cristo. Eu estou lutando para que vocês sejam como uma virgem pura para o seu noivo, e no caso aqui é Cristo. Mas receio que assim como a serpente enganou Eva, com a sua astúcia, com a sua malícia, assim também seja corrompida a vossa mente. Quem estava corrompendo a mente dos irmãos de Corinto? Esses maus obreiros, esses obreiros fraudulentos, esses ministros de Satanás. Então, Paulo está dizendo, eu estou receoso. E ao corromper a sua mente, vocês, a parte da simplicidade, pureza devida a Cristo. E é verdade, irmão, nós temos que tomar muito cuidado, né? Porque hoje em dia há uma enxurrada de informações sendo lançado aí, e são poucos que estão permanecendo na pureza, na simplicidade do Evangelho de Jesus Cristo. Se na verdade vindo alguém, verso 4 do capítulo 11, prega outro Jesus que não temos pregado, então, existem outros Jesuses que as pessoas estão pregando por aí, que não é o verdadeiro Jesus, né? O verdadeiro Jesus exige de mim e de você que nós submetamos ao seu jugo e ao seu fardo, que é suave e leve, mas que existe, que Ele nos discipule, que Ele nos treine, que Ele nos ensine a maneira correta de viver, que foi nos dado tudo para que nós possamos viver uma vida piedosa
debaixo desse céu para a glória de nosso Deus e Salvador e Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Então, mas outros estão pregando outros Jesus, e as pessoas gostam do outro Jesus, porque o outro Jesus facilita a sua vida, tira todas as suas enfermidades, te dá prosperidade, promessas vazias e falsas, enquanto o verdadeiro Jesus tem convidado você a perder a sua própria vida, a negar a si mesmo, a tomar sua cruz, a aborrecer seu pai, seu marido, sua esposa, seus filhos, por amor a Ele. Não é criar problemas com os pais, mas respeitar os pais, mas nunca permitir que os pais impeçam, né, você de fazer a vontade de Deus, ou a esposa, ou os filhos, ou o marido. Né? Eu conheci recentemente uma irmã que decidiu servir Jesus com sua família, e seu marido se opunha. Quando ela entrava no carro com as filhas para ir para o culto, o marido entrava na frente do carro, não querendo que ela fosse. E ela, olha, eu te amo, eu te respeito, mas eu tenho que servir Jesus. E foi anos assim. Hoje ela tem servido Jesus livremente, apesar do marido ainda não se converter. Oramos para que a firmeza dela, a dedicação dela, o exemplo dela, possa trazer seu marido também para o reino de Deus. Mas ela entrava na frente do carro para impedir. Ela amou mais Jesus do que seu marido. Ela respeita seu marido, ela honra seu marido, mas ela amou mais Jesus. É isso que Jesus está dizendo. Quando o pai fica entre você e Jesus, você opta pelo Jesus. Quando a esposa fica entre você e Jesus, você opta por Jesus. Quando o seu trabalho fica entre você e Jesus, você abre mão do seu trabalho e você fica com Jesus, mesmo se você tem que passar dificuldade financeira, fome, nudez, pobreza. Isso é nosso também. Então, Paulo, ele está dizendo, né? O Jesus que nós pregamos é verdadeiro. Os que eles pregam é falso. Né? Ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, o evangelho diferente que não tendes abraçado, e este boamente tolerais. Então a igreja de Corinto estava tolerando aqueles falsos apóstolos que estavam ensinando um Jesus diferente, um evangelho diferente, um espírito diferente, e eles estavam tolerando com a boa mente, porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos, embora seja falto no falar. Paulo tinha uma limitação no falar, a gente não sabe precisar o que era, né? Se ele era gago, se ele tinha dificuldade na fala, né? Não sou no conhecimento. Eu posso ter dificuldade na fala, mas no conhecimento eu não sou falto, né? Em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer isso. Eu posso ter dificuldade na fala, mas não diga no conhecimento. E olha o esforço que nós fizemos, diz Paulo, para que vocês tivessem o pleno conhecimento da verdade. E não ficar satisfeito com algumas doutrinas elementares dos ensinamentos de Cristo. Mas eu quero levar a maturidade perfeita para que você seja como uma noiva pura para o seu noivo, que é Cristo. Cometi eu, porventura, algum pecado, diz Paulo, pelo fato de viver humildemente? Paulo decidiu viver de acordo com o Evangelho. O Evangelho é humilde, então Paulo decidiu viver humildemente. E é isso que nós devemos fazer. Viver uma vida simples, humilde, para não trazer escândalo nem vergonha ao Evangelho. Né? Às vezes eu vejo, né, pessoas que pregam o Evangelho vivendo em mansões, pregando na favela. Incoerente. Coerente.
Se você vai pregar na favela, viva na favela, vive humildemente entre aquelas pessoas. Bom, se você está pregando numa região de mansões, então tem uma mansão lá e prega para aquele povo lá, né? Mas as pessoas não querem ser como Cristo. Cristo, sendo rico, se fez pobre por amor de nós, para que nós fôssemos ricos na fé, no amor, na pureza, na verdade, né? As pessoas querem ter uma boa vida e pregando para vidas miseráveis, desprezíveis, no sentido material que eu estou falando aqui, né? Que não tem nem o que comer durante o dia, e enquanto que para mim, falsos pastores, falsos irmãos vivendo no luxo, enquanto outros estão vivendo em miséria extrema, né? Não, Deus, se você está numa região rica, então você deve ter condições de pregar para esse povo, viver, né, na média desse povo. Mas se você está pregando para um humilde, o pobre, você tem que viver humildemente, né? Você tem que levar em conta as pessoas que você anuncia o Evangelho, né? Você sendo humilde e pregando para os humildes, se você tem que se tornar sábio e rico para pregar para os sábios e os ricos, é fácil de subir pelo poder de Deus, mas de descer é difícil. Somente aqueles que têm exercitado as suas mentes em Cristo conseguem sair uma situação. Você entendeu o que eu quis dizer com esses gestos, né? Eu não estou dizendo que você tem que ser paupérrimo, miserável, pobre. Não, você tem que se fazer igual a quem você ensina, a quem você prega, né? E as pessoas não estão dispostas a isso, né? Paulo fez, né? De judeu para judeu, de gentio para gentio, de bárbaro para os bárbaros, né? Ele fez de tudo, debaixo da lei de Cristo, debaixo da autoridade de Cristo, para salvar o maior número de pessoas possíveis, né? Então Paulo está dizendo, eu pequei por decidir viver humildemente, para que vocês fossem exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus. Despojei outras igrejas, então outras igrejas se associou a Paulo financeiramente para pregar o Evangelho lá em Corinto. Paulo recusou receber qualquer ajuda financeira dos coríntios, porque ele sabia da mesquinharia dos coríntios, né? Recebendo salário para vos poder servir, estando entre vós a passar privações. Então Paulo passou por privações entre os irmãos de Corinto. Não fiz pesado a ninguém, né? Não reclamei, não questionei, continuei servindo, abençoando, né? Os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. Em tudo me guardei e me guardarei de você pesado. A verdade de Cristo está em mim, por isso não me será tirada esta glória nas regiões da Acaia. Então, eu gosto que Paulo diz isso, né? Essa glória vocês não vão tirar de mim. Eu vou viver humildemente, eu vou viver sob o cuidado de outras igrejas, não vou aceitar nenhuma ajuda de vocês. Ele está falando aqui de ajuda financeira. Ninguém vai tirar de mim essa honra, essa glória. Porque Paulo entendia que os coríntios eram bem mesquinhos. Lembra que eles falaram que ia ajudar os pobres da Judéia, não ajudaram? Aí Paulo escreveu todo aquele tratado ali sobre oferta, desde o capítulo 8. 2 capítulos, né? 8 e 9. E nós já vimos, então não vou repetir. Por que razão? É porque não vos amo? Deus o sabe, o quanto eu amo vocês. Mas o que faço e farei é para cortar a ocasião daqueles que a buscam, com o intuito de serem
igualados a nós, naquilo em que se gloriam. Porque os tais, lembra que eu falei que Paulo ia falar logo em seguida, né? São falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformam em ministros da justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Então, quem são os ministros de Satanás aqui? Esses tais falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo, né? Não é que Satanás, né, se transforma em Gabriel, em Miguel para enganar, né? Você não vê isso nas Escrituras, né? Hora nenhuma, né? Mas ele deu de bonzinho lá com Jesus quando estava tentando o nosso Senhor, dizendo que daria a Jesus, né, os reinos do mundo e a glória deles. Quem oferece prosperidade no mundo espiritual é o diabo. Só que as pessoas pregando um outro Jesus, que não é o da Escritura, está dizendo que Jesus, esse outro Jesus, promete prosperidade. É triste, mas é verdade. Estão pregando outro Jesus, outro evangelho, outro Espírito, e não o evangelho de Jesus Cristo, o Senhor, o soberano dos seis da terra, né? E quem são os ministros? A palavra Satanás aqui é adversário, né? Quem era o adversário de Paulo aqui? Esse tal, esse que está dizendo que eu sou severo nas cartas e na presença eu sou fraco. Um cordeiro quando presente, um leão quando fora. Considere o tal. Então, esse era o Satanás, né, de Paulo ali, o acusador, o adversário, né, de Paulo. Então, esse homem estava se transformando em um anjo de luz, mas ele era das trevas. De fato, eles se faziam ministros de Cristo, mas de fato eles eram ministros de Satanás. Mensageiros, né, de Satanás. Há muitos mensageiros de Satanás no mundo religioso de hoje, pregando um outro Jesus, um outro evangelho, um outro espírito, mercandejando a palavra de Deus, fazendo da igreja casa de comércio, do púlpito um balcão de negócio, cujos clientes são os crentes. Não se deixe enganar por esses que pregam outro Jesus, um outro evangelho. Não o evangelho que está aqui, nas Escrituras, na Bíblia. A Bíblia tem capa preta, né? Mas aqui é a Bíblia, tá? É a Bíblia, a palavra de Deus. Então, meu irmão, cuidado com aqueles que pregam um outro Espírito, um outro Evangelho, um outro Jesus, que não é o que nós pregamos, que não é o que Paulo pregou, né? Ele fala, e não é de admirar porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Eu nunca vi o diabo vindo aqui, mesmo nas Escrituras, né? Quando ele veio para acusar, para condenar, para enganar, para seduzir, para tentar, para destruir, para roubar, para matar, né? Então, quem é esse Satanás aqui? A palavra Satanás significa adversário. Quem era o adversário de Paulo em Corinto? Esse tal que dizia que Paulo era fraco em presença, mas nas cartas severo, né? Esse acusador. E os ministros de Satanás aqui são quem? Esses tais, obreiros fraudulentos, falsos apóstolos que se colocam como apóstolos de Cristo, mas não são, né? Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros da justiça e o fim deles será conforme as suas obras. Então, as obras vão determinar o seu fim e o meu fim, né? Nós existimos não para praticar as obras da lei, segundo Moisés,
mas as obras da fé, segundo Cristo. Então, o que Cristo ordenou, o que Cristo mandou, é o que nós temos que fazer, praticar e guardar. Outra vez digo, ninguém me considere insensato. Agora pode falar, não sou louco não, não tomo Rivotril não. Eu falei na aula anterior, mas eu não sou, não me considere, né? Todavia, se o pensais, recebei-me como insensato. Agora, se você pensa que eu sou louco, que me receba a si mesmo. Porque eu não estou pregando um outro evangelho, eu não estou pregando um outro espírito, eu não estou pregando um outro Jesus. Então, me receba. É o que Paulo está dizendo. Para que também me glorie um pouco, o que falo, não falo segundo o Senhor. Paulo fala, isso aqui não é segundo a ordem do Senhor, e sim como por loucura, já que vocês me consideram louco, então eu estou aqui na minha loucura, nesta confiança de gloriar-me. Ou seja, o homem que gloria em si mesmo é louco. O homem que bate palmas para si mesmo é doido. O homem que gava o toco, né, é maluco. Tem um ditado aí, eu não sei pronunciar, não vou nem me atrever a pronunciar, né? Ou seja, se você está buscando louvor, busca o de Deus. Aí você vai tê-lo guardando, fazendo as obras do Senhor. E olha o que Paulo diz. E posto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. Tá bom, já que vocês estão achando que vocês são os caras, vocês são bons, então deixa eu falar quem que eu sou. Porque sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos. Então, já que vocês querem os insensatos e toleram de boa mente, então eu vou me tornar um para que vocês me tolerem, para que vocês me aceitem. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo era maluco mesmo, né? Porque ele pregava um Jesus diferente, um espírito diferente, um evangelho diferente do que os falsos apóstolos estavam pregando, os falsos obreiros estavam pregando, né? Então olha o que a igreja de Corinto estava permitindo, ó, tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie o rosto. E é isso, o falso irmão faz exatamente isso. Ele te explora, ele te insulta, ele se ensoberbece e ele tira tudo de você e depois vai embora e te deixa você doente e sozinho. Cuidado. Cuidado com esses tais. Por quê? Porque a igreja de Corinto estava tolerando quem os escravizasse, quem os devorasse, tirando deles os bens deles. Paulo recusou receber qualquer ajuda financeira para não se colocar igual àqueles que comparavam eles com Paulo, né? Falava mal de Paulo, mas se comparava com Paulo. Paulo falou, eu não me comparo com eles, né? Quem se exaltava e até batia no rosto dos irmãos. Então, cuidado com uma liderança autoritária. A Bíblia fala, anda aos presbíteros, lá em 1ª carta de Pedro, capítulo 5, fala, vocês não devem dominar o rebanho, vocês não devem fazer a obra de Deus por dinheiro, vocês devem ser modelo, exemplo, servo, padrão dos fiéis. E aqui havia uma liderança que se colocava, né, como líderes, como apóstolos de Cristo, que estava escravizando os irmãos, esbofeteando, devorando, né, como os fariseus devoravam as casas das viúvas e para justificar faziam longas orações. Verso 21. Ingloriamente o confesso como se fôramos fracos. Como? Nós não somos, mas como? Mas naquilo em que qualquer tem ousadia, com insensatez o afirmo, também o tenho. Então Paulo está dizendo, estou falando isso na minha insensatez. Se eles se gloriam em alguma coisa, eu também posso. Quer ver? São hebreus.
Também eu. São israelitas? Também eu. São descendentes de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medidas, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com vara, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornada muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos, em fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome, em sede, em jejuns, muitas vezes, em frio, em nudez, além das coisas exteriores, como essas que eu acabei de mencionar, ao que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Você quer ser um missionário de Cristo? Um enviado de Cristo? Está disposto a passar fome, sede, nudez, frio, perigo, morte? Se não, não vá para os campos missionários. Você está pronto para ser rejeitado por aqueles que você serviram? Se não está pronto, não vá. Porque você vai ser rejeitado por aqueles que você amou, por aqueles que você serviu, por aqueles que você se gastou. Você está pronto? Você está pronto para fazer parte das missões? Ou você quer ter tudo, ter salário, ter fundo de trabalho, ter casa, ter carro, ter tudo para ir? Então você não está pronto. Porque Paulo está deixando bem claro o quanto ele sofreu como apóstolo de Cristo para levar o evangelho aos gentios, para cumprir a missão que Deus confiou a ele. Está pronto, meu irmão? Para ser abandonado no campo missionário e permanecer fazendo a obra de Deus, suportando privações como Paulo suportou em Corinto? E olha que ele podia ter exigido seus direitos, mas ele preferiu não fazer para não se comparar com esses tais obreiros fraudulentos, mentirosos, que, como foi a palavra que Paulo usou, como aqueles que os devoravam, esbofeteavam, escravizavam. Irmão, Jesus nos chama para a liberdade, em Cristo, não para libertinagem. Estou falando de liberdade. Você não tem que sujeitar a uma decisão de um concílio, de uma assembleia geral de uma igreja, se esta decisão está ferindo as Escrituras Sagradas. A nossa Constituição é a Bíblia, é a Palavra de Deus. Essa está acima de qualquer Constituição. Respeitamos as autoridades, o governo, as leis, mas qualquer lei que vai além do que está escrito, nós não estamos sujeitos a estas leis, e sim a Cristo e a sua palavra. E nós temos que entender isso, né? Nós precisamos compreender isso. E além disso, Paulo falou, além dessas coisas externas, eu me preocupo com cada igreja. Né? Na minha juventude, eu dedicava tempo a várias congregações aqui em Belo Horizonte, a várias. Servi várias delas, dia e noite. Até que um belo dia, um irmão me chamou de louco. Aí eu falei, está na hora de eu parar. Está na hora de eu cuidar da minha loucura. E aí eu me isolei na cidade de Betim, estou trabalhando aqui.
Apesar que eu tenho servido as igrejas, mas não na mesma proporção que eu fazia no passado, né? Hoje, quem serve as igrejas com dedicação, compromisso, lealdade, sacrifício, é louco. Os sábios são aqueles que não fazem nada, né? Como a gente pode, né, fazer como os de Corinto, que menosprezavam o apóstolo Paulo, que os amavam, que se gastava e deixava se desgastar a favor da igreja de Corinto, para aceitar pessoas que os abusavam, que escravizavam, que maltratavam. Hoje não mudou muita coisa não, tá, irmãos? Quem enfraquece, que eu também não me enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu também não inflame. Se tenho que gloriar, me gloriarei no que diz respeito à minha fraqueza, para mostrar que é o poder de Deus que opera em mim, não eu mesmo, né? E o Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender. Mas num grande cesto me desceram por uma janela, da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Se é necessário, capítulo 12, que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Lembra que eles acusavam Paulo de não ter visões nem revelações, né? Porque eles tinham um falso da carne, né? Como os falsos profetas do Velho Testamento, que profetizava em bêbados de vinho, né? Hoje muitas pessoas têm visões, né, por causa da sua mente carnal, que não está debaixo da autoridade de Cristo. Então Paulo falou: olha, vocês estão dizendo que eu não tenho, então eu não devia, mas eu vou falar as revelações e visões do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstém-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. É um princípio. Se você vai se preocupar comigo, tem que ser aquilo que você vê e aquilo que você ouve de mim, e não de alguém que fala de mim. Paulo está dizendo, se você vai se preocupar, preocupe com aquilo que vocês estão vendo em mim e ouve de mim, e nada mais. Então, você pode ver a humildade, né, do apóstolo Paulo, né? As glórias do sofrimento na vida de um homem, de uma mulher, de um jovem, de uma criança, que passa por provações, privações, fome, nudez, perigo, espada, por causa de Cristo, eles são exaltados. Paulo está falando dessa revelação que ele teve, mas que ele não ia mencioná-la em detalhes, ele só falou, eu prefiro me gloriar nas minhas próprias fraquezas. E para que não me ensoberbecesse, por isso que ele está falando dele mesmo, né? Para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Então, olha bem, Satanás agora, né, como ministro de Cristo, a serviço, vou dizer mais ou menos essa palavra, a serviço de Cristo,
para impedir que Paulo se gloriasse. O diabo deve ter ficado furioso aqui, né? Porque ele sabe que os orgulhosos vão cair na mesma condenação que ele caiu. Está lá na carta de Paulo a Timóteo, quando fala dos presbíteros, dizendo que eles não devem ser novos convertidos, para que eles não se ensoberbeçam, para não cair na mesma condenação que Satanás caiu. Né? Agora ele está sendo usado, um mensageiro de Satanás. Provavelmente esse mensageiro de Satanás não era um anjo, não um demônio, era aquele tal lá da igreja que estava insinuando que Paulo não tinha caráter, era cordeiro na presença, leão na ausência. Provavelmente era aquele. Você vê Deus usando o mal para manter Paulo na linha, né? Para que ele não se orgulhasse. Porque se ele se orgulhasse, ele seria condenado, apesar de todas as obras que ele fez, apesar dessa grande revelação que ele teve aqui. Ele falou, Deus enviou. Mas quem enviou? Deus. Deus enviou, né, esse mensageiro de Satanás para me esbofetear, para que eu não me exalte. Olha aí, o diabo a serviço do reino de Deus, né? Satanás, quando marca um gol, ele olha para o placar e vê 1-0 para Deus, né? Ele marca um gol contra, sempre contra, né? Ele mesmo. Por causa disso, 3 vezes eu pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, porque ele queria que o poder de Deus se exaltasse, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Alguns acham que esse espinho aqui era a cegueira de Paulo, era a falta de falar. Eu creio que não. Eu creio que era realmente alguém, né, para esbofetear Paulo, né, para que ele pudesse não se exaltar e permanecer humilde, né? Mas se você acha que é uma doença física, não vai fazer diferença. O fato é que Deus está usando um mensageiro de Satanás. Eu creio que era o homem lá da igreja de Corinto, que estava criando muito problema para o apóstolo Paulo. Apesar de Paulo orar, Deus falou, olha Paulo, minha graça te basta, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo, então vou me gloriar na fraqueza, para que o poder seja de Deus e não meu. E então Paulo termina esta carta falando das suas credenciais, né? Tenho me tornado insensato, a isso me constrangesse. Vocês estão me constrangendo, me chamando de louco, né, de insensato, de tolo. Eu deveria ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos, ainda que nada sou. Paulo, ele nunca se coloca como aquele que faz por si, mas aquele que faz pelo poder de Deus, não pela sua força, mas pela força do Espírito. Pois as credenciais do apostolado, aí referindo aos apóstolos de Jesus Cristo, os verdadeiros apóstolos, foram apresentados no meio de vós, com toda a persistência, por sinais, prodígios, poderes miraculosos. Porque em que tendes sido inferior às demais igrejas, senão nesse fato de não vos ter sido pesado? O que diferencia vocês das demais igrejas é que eu não recebi salário de vocês. Outras igrejas se associou a mim nesse ministério, nesse trabalho, só nisso. Mas em que vocês têm sido inferiores às demais igrejas? Em nada, né? Porque as credenciais dos apóstolos estavam visíveis na vida do apóstolo Paulo. Porque aí Paulo, né, meio que sarcástico, ele diz, perdoai-me esta injustiça. Eis que pela 3ª vez estou pronto a ir ter convosco e não vos serei pesado, pois não vou atrás dos vossos bens,
mas procuro a vós outros. Então, hoje as pessoas, os falsos mestres, os falsos pastores, os falsos apóstolos, estão indo atrás dos seus bens e não do seu bem, né? Do seu vigor espiritual, né? Mas procura a vós, o Paulo queria o bem dos irmãos, né? Não deve os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Paulo tinha aquela igreja como sua filha, né? E ele que devia zelar por ela. Eu de boa vontade me engastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado? Pois seja assim. Eu não fui pesado, porém, sendo astuto, vos prendi no dolo. Porventura vos explorei por intermédio de algum daqueles que vos enviei? Roguei a Tito e enviei com ele outro irmão. Porventura Tito vos explorou? Acaso não temos andado no mesmo espírito? Não servimos nas mesmas pisadas? Há muito pensais que nos estamos desculpando convosco, falando em Cristo perante Deus, e tudo, ó amados, para a vossa edificação. Temos, pois, que, indo ter convosco, não vos encontro na forma em que vos quero, e que também vós me acheis dizendo do que esperáveis, e que haja entre vós contendas, invejas, iras, brigas de palavras, porfias, detrações, intrigas, orgulho, tumulto, receio que indo outra vez, meu Deus, me humilhe no meio de vós, e eu venha chorar por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram da impureza, da prostituição, da lascívia que cometeram. Paulo tinha a expectativa que esses que cometeram tais pecados se arrependessem. Mas Paulo está dizendo, eu tenho receio que Deus me humilhe e que eu me derrame de lágrimas, de pranto, por aqueles que pecaram e não se arrependeram. E ele fala da impureza, da prostituição, da lascívia que cometeram. Eu espero, se você já caiu nesses pecados, você se arrependa e que você volte para o Senhor. Porque enquanto é dia de oportunidade. Quanto tempo Deus deu para a igreja de Corinto se arrepender? Muito tempo, muitos anos. Nós sabemos que Paulo escreveu 2 cartas, mas nos seus escritos nós sabemos que ele escreveu outras cartas. 3 vezes Paulo visitou aqueles irmãos. Ficou lá 1 ano e meio pregando para aqueles irmãos. Qual era o propósito de Paulo? Apresentá-los como uma virgem pura. Mas ainda alguns irmãos não tinham se arrependido dos pecados que eles cometeram. E qual era o desejo de Paulo? Que eles se arrependessem, que eles mudassem de vida, para que eles pudessem ser salvos, tornassem puras como virgem a seu esposo, que é Cristo. Então, o Evangelho de Cristo é um Evangelho perdoador, mas também é um Evangelho de justiça e santidade. Deus nos dá tempo de arrependimento, mas se nós não aproveitamos esse tempo, sim, vem a sua ira, sua indignação contra nós. Eu espero que eu e você ache essa graça de nos arrependermos dos nossos pecados e que nós voltemos para Deus, para que nós sejamos uma noiva pura para o nosso noivo, que é Cristo. Que Deus te abençoe.